Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, o Atualidades Pampa, que é o seu programa preferido da noite, o seu programa que lhe mantém bem informado, mas que também lhe faz dar boas risadas com algumas coisas que por aqui acontecem, como também faz você ficar furioso. Essas são as duas coisas que acontecem. Falando em acontecer, os servidores do estado, do nosso estado, terão salários de setembro quitados ainda nesta quarta-feira. Bem como, neste dia, o governo do estado lançou um projeto que tem o objetivo de estimular a contratação de jovens e também de trabalhadores com mais de 55 anos. Nós vamos dar uma esmiuçada neste assunto. Mas vamos às outras manchetes do programa de hoje? Vitorino. Mas o inferno tributário chega ao Rio Grande do Sul e o empresariado reage. STF tem novo julgamento dia 21 que também interfere nos processos da Lava Jato. Lula fora da cadeia, economia para o Brasil. Varejo 4.0 e a segurança dos aplicativos de compras. E após 14 anos no poder, Evo Morales renuncia. Reforma trabalhista completa 2 anos e nós vamos conferir alguns dos seus principais efeitos. Discurso de Lula no ABC é um convite à retaliação de Bolsonaro. E Bolsonaro volta a apoiar o voto impresso depois da renúncia de Moraes. Perfeito. Parte das propostas que foram anunciadas pelo governo do estado de incentivar a contratação de jovens e também de trabalhadores acima de 55 anos, parte dessas propostas inclui ainda crédito para pequenos negócios, né? Para que eles possam efetivamente trabalhar. É uma proposta que é feita não só para nós, para todo o Brasil, né? Não é do Rio Grande do Sul, é do Brasil, mas como sempre, as boas informações, as boas notícias nem sempre têm também a simpatia do Congresso. É verdade. A simpatia do Congresso ultimamente está difícil, cada vez mais difícil. Magda, eu queria emendar, entrar no meu assunto, através de um protesto generalizado do empresariado gaúcho que começou no final de semana e hoje ganha corpo. A situação se torna desesperadora para o comércio do estado do Rio Grande do Sul em todos os níveis. E a culpa dessa vez não é do governador, nem do secretário de Fazenda. A culpa é do STF, que numa decisão absurda validou a autoridade dos estados para criarem a substituição tributária em todo e qualquer produto comercializado. Vou repetir. Lembra aquela sacanagem da gasolina que eu expliquei para vocês como funcionava? Paga antecipado um valor que talvez pode ser que eu venha a vender. Muito bem. Aquele absurdo, que inclusive viralizou, vai ser aplicado agora em todos os produtos. Vou repetir, todos. O Rio Grande do Sul vai ter o carro mais caro do Brasil, vai ter o arroz mais caro do Brasil, vai ter os serviços mais caros, tudo vai ser mais caro. O Rio Grande do Sul vai pular na frente, tudo porque essa bobagem aprovada pelo STF foi ignorada pela maioria dos estados, mas o Rio Grande do Sul decidiu regulamentar isso através de uma lei estadual para, claro, fazer dinheiro, porque me parece que a única coisa que o governador hoje pensa é fazer dinheiro. Ele não está governando, ele está atrás de dinheiro só para cumprir folha de pagamento. Então, o empresariado está desesperado. As entidades estão reagindo. Vou dar um exemplo para você. Você vai comprar um veículo, um carro, usado ou 0 quilômetro, não importa, você vai comprar um carro. Você entra numa revenda de automóvel, aquele carro que você vai comprar, o dono da revenda já pagou imposto. Ele já pagou imposto. Porque o governo acha que ele vai vender por X, mesmo que ele venda mais barato. Mesmo que ele venda mais barato. Ah, e mais, se ele vender mais caro, ele vai ter que pagar aquele excedente. Sim, vai ter que pagar aquele excedente. Então, assim,
O Rio Grande do Sul está completamente fora da rota da tributação no nosso país. Enquanto alguns estados pensam em reduzir a despesa para tentar equilibrar as contas, no Rio Grande do Sul só se pensa em arrecadar. Já que eu falei em carro, vou dar um exemplo devastador para vocês. Santa Catarina tem pouco mais de 65% da população gaúcha, ou seja, 2/3 da população gaúcha. Santa Catarina já vende muito mais automóvel que o Rio Grande do Sul. Sabe o que é isso? Os gaúchos estão indo comprar carro em Santa Catarina, emplacando carro em Santa Catarina, recolhendo imposto em Santa Catarina. Carros com placas de cidades catarinenses já são comuns em todo o Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre. Já nem falo na cidade do norte do estado, porque lá grande parte dos veículos já são emplacados em Santa Catarina. Então, assim, ou alguém acorda no Palácio Piratini, ou o Rio Grande do Sul vai quebrar de vez, porque não foi nenhuma nem duas empresas que, literalmente, através dos seus líderes, confessaram para mim: eu estou indo embora. Eu estou indo embora. E não é embora do Brasil, é embora do Rio Grande do Sul, porque ninguém aguenta mais. Então, alguém vai ter que tomar uma providência em relação a essa tributação, porque fugiu completamente de controle e não tem mais como o empresariado arcar com mais esse absurdo. Vitorino, isso seria, me corrija se eu estiver equivocada, isso seria igual uma forma de conseguir arrecadar mais dinheiro que não conseguiu com o IPVA. Antecipando. Daqui a pouco, sabe o que vai acabar acontecendo? O IPVA queriam pagar em janeiro. Sabe o que vai acabar acontecendo se deixasse desse jeito? Iam pedir o IPVA de 2021 em outubro de 2020. É verdade. Daqui a pouco, eu vou comprar uma calça ou um tênis, qualquer coisa, numa loja, o imposto já foi pago há 2, 3 meses atrás, pelo dono da loja, que não vendeu ainda. E se não bastasse tudo isso que o Gustavo está trazendo, nós também temos no Rio Grande do Sul um impacto muito grande com a crise da Argentina. E vou citar 2 exemplos que já estão, inclusive, a conhecimento público. A Marco Polo recuou 22% nas suas exportações de ônibus de janeiro a setembro. A Gerdau já vai fazer um movimento, eles vão suspender o contrato de trabalho de 100 profissionais, 100 trabalhadores da sua unidade de charqueadas, em razão do baixo movimento dos últimos tempos. Então eles não demitem, mas eles suspendem o contrato por um determinado momento, porque há um impacto absurdo em relação às indústrias automobilísticas que não estão fazendo compras dos aços que a Gerdau produz. Então a gente percebe que dentro desse quadro, dessa situação toda, há todo esse impacto que vem a amealhar o quanto o nosso Estado realmente passa por uma situação perigosa. E está só começando. E só está começando. Está só começando, porque entra em vigor agora, os comerciantes não têm de onde tirar dinheiro. Não tem de onde tirar dinheiro, os caras estão tendo que antecipar imposto. Pô, todo mundo sabe o que aconteceu na gasolina. Nós temos a gasolina mais cara do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Voltou a ser, né? Voltou a ser. Vai acontecer a mesma coisa. E produtos de valor agregado maior, como... Eu dei o exemplo do automóvel, seguindo o automóvel, como o automóvel, por exemplo, a diferença, daqui a pouco vai ser 3, 4, 5 mil no carro. O cara pensa assim: pô, amiguinho, eu vou aqui em Sombrio, em Araranguá, aqui, vou numa revenda autorizada e compro o carro. Não precisa nem comprar, tem gente que compra aqui, quando muda em outro lugar. Para emplacar tem que ter residência. Tem que ter residência. No estado. Não, olha bem, eu não falei PVA, eu falei o imposto do veículo. E do veículo, do próprio o imposto do veículo. O cara vai imposto comprar ali em Araranguá, em Sombrio. Eu que confundi com o IPVA. Vai ali e vai comprar o carro, 2, 3, 4, 5 mil reais mais barato. A gente sabe que o que movimenta, o que vai solucionar o nosso problema é oferecer emprego. Se o empresariado não tiver apoio, como é que ele vai gerar emprego? Emprego formal, porque o informal já está acontecendo, só que as pessoas não estão tendo condições de ter sua carteira assinada, né? Existe aqui, e aí eu pego o Rio Grande do Sul, mas o Brasil tem muito isso, que é essa coisa de achar de verdade que aumentar desvairadamente a tributação vai fazer automaticamente aumentar a arrecadação, e não é assim, não é assim. Chega a curva de Laffer. A curva de Laffer, exato. Você chega num determinado ponto, não tem mais capacidade contributiva. Chega final do mês, o empresário pensa assim: ou eu pago o salário dos meus funcionários e continuo tocando o barco como dá, ou eu vou pagar imposto.
ou vou pagar imposto. Vou Porque demitir tem, meus por funcionários. exemplo, Não, mas você não tem nem dinheiro para demitir. Não dá pra demitir. eu tenho um amigo que... Mas tem gente que parcela em 10 vezes. Eu tenho Sim, mas aí vai do... Eu tenho um amigo próximo que ele trabalha na Gold's Gym, que é a academia do Schwarzenegger. Acho que é a maior rede de academias. É a maior academia do mundo, completa como poucas são, e você paga uma mensalidade de $24, um pacote para 4 pessoas de sua família. Por quê? Porque lá você só paga o imposto na matéria-prima. Na matéria-prima de quem produz o imposto a é no consumo. no Imposto consumo, americano, no então é no tá consumo. lá. Porque Eles aqui tu reúnem paga o da quem mais matéria-prima do cara que produz a anilha. Aí o cara que produz a anilha vende pro cidadão que trabalha com os aparelhos, botando mais imposto em cima. O cara monta os equipamentos e vende pra academia com mais imposto em cima. É o efeito Aí cascata. chega aqui, qualquer academia meia boca vendendo mensalidade de $200, $300 por Porque mês. o efeito meia cascata, boca. o efeito cascata, ele tira o dinheiro de circulação de quem compra e consome, que é o cidadão, e joga na mão do poder público. Aí o poder público concentra dinheiro e riqueza e faz besteira. Faz bobagem. Não, e exatamente essa concentração de recursos, ela não volta para a população, não volta em serviço. Como aqui o Rafael usou a questão dos Estados Unidos. Eles pagam menos, numa forma mais correta do pagamento, e ainda tem o serviço devolvido, entendeu? O serviço de excelência. Só para completar a informação e falando, né, no governador, o governador Eduardo Leite está em Brasília para percorrer aí alguns gabinetes, o gabinete da Carmen Lúcia, também Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e também do ministro Sérgio Moro, para tratar de previdência da PEC, né, a paralela, precatórios e presídios. São os 3 P's, né, que ele está tentando tratar lá em Brasília. O governador está em Brasília, né? Deixa o senhor também quer falar? Dona Magda, uma questão eu não entendi, talvez seja um mal entendido ou eu não tenha compreendido. A precificação do preço é em relação a quanto será cobrado pela venda, mesmo que o produto seja vendido mais barato. Eu não entendi, Vitorino. Eu encomendo 4 carros, ainda não os vendi. Eu não devo imposto porque não houve o negócio ainda. O negócio fixará, por exemplo, 50, a venda terá que ser por 50 mil. Se eu vender por 45, azar, eu tenho que recolher imposto sobre 50. Mas quando eu fizer a venda, porque se eu tiver que pagar esse imposto antes mesmo de eu vender o carro, aí é a falência do Estado. Não sei se eu compreendi mal ou seria isso. A substituição tributária exige, por exemplo, que você pague antecipadamente o imposto a diferença do imposto. A diferença. Isso. Então, assim, o que acontece? Você não vendeu um veículo, mas tem um veículo em estoque. Essa diferença vai aumentando, porque você tem um débito virtual. Isso. Você tem um débito virtual. Então você devia uma reposição... Você imaginou, Vitorino, que num carro de 50 mil, se o imposto é 10 mil, eu teria que pagar o 10 mil antes mesmo de vender o carro. E não é assim, porque daí ninguém conseguiria, ninguém conseguiria sobreviver, né? É o mecanismo da substituição tributária. Isso. Você paga sobre a diferença. Só que tem uma coisa. Igual pesa. Tem produtos que muitas vezes... Não, Roberto, eu não estou dizendo que não pesa, Roberto. Eu só estou dizendo que há uma diferença. Tu tem que antecipar o imposto de uma venda que tu não fez e tu ter o débito de uma venda que quando tu fizer será por um valor diferente. Não é a mesma coisa. E quero devolver a palavra também para já falar sobre os dois assuntos. Se essa crise automobilística não estaria ligada à crise da Argentina, que também comprava automóvel. Não, mas é uma crise automobilística. Eu usei apenas o automóvel como exemplo, mas isso se aplica a todo segmento. Todo segmento do comércio. ICMS vai ter essa encrenca na substituição tributária. Vamos dar uma boa notícia, já que nós estamos falando sobre tantas coisas que não são boas notícias, e é pra gente entrar nessa coisa da Argentina? Topa? Então tá. É que a Center Ótica, que você já sabe, né, tem excelente sortimento de armações, de peças mais econômicas e até de grifes famosas. As lentes são de empresas líderes de mercado, Rodenstock, Varilux, Zeiss, e a tecnologia é a Freeform. No atendimento, é feito por técnicas em ótica. Muito mais segurança na tomada de medidas, é claro. E agora o grande desafio da Center Ótica. Aí vai. Se você está pesquisando e tem em mãos orçamentos discriminados de suas lentes, a Center Ótica vai cobrir a oferta da concorrência. Atenção! O orçamento precisa conter todas as especificações para podermos comprar com responsabilidade e os preços. Tudo isso vai ser modificado. É o compromisso e a ética, que são características da Center Ótica, agora em 2 endereços.
dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, na Avenida Soledade, 565, ou no Centro Histórico da capital, na tradicional Galeria do Rosário, loja 33, é a Center Ótica, a sua ótica. E ainda de lambuja, você leva, além de todos esses descontos, um brinde que é esta necessaire. Agora a gente mudou para preto, né? Porque você pode usar preto ou pode usar prateado. Viu só? 2 em 1. Muito bem. Deu, Vitorino, pode falar da Argentina. Não, a pergunta do Ruxa. A Argentina, eu acho que a pauta, eu não sei de quem era a pauta da Argentina. Não, até não quero falar, eu só fiz a pergunta porque nós sabemos que a Argentina, nós somos para a Argentina o primeiro mercado e a Argentina é para nós o terceiro mercado. Como nós temos aqui, nós produzimos automóveis aqui, a queda da Argentina poderia influenciar diretamente o Rio Grande do Sul. Era essa a pergunta. A sensação que eu tenho é que a Argentina vai ter que fechar o segmento automobilístico, porque o que acontece? O carro brasileiro entra muito barato na Argentina e no Uruguai. O Uruguai, ou seja, entra para eles e para nós não. Entra para eles muito barato, porque o que acontece? Os termos do Mercosul afastam a carga tributária. Você tem uma ideia, a carga tributária sobre o automóvel oscila entre 36,2% e 41%. Então, assim, um carro de 100 mil reais no Brasil, que tem um custo de fábrica, por exemplo, de 85, 86 mil reais, ele vai para a Argentina custando aproximadamente 60 mil reais, menos de 60 mil reais. Muito bem. Aí, como o imposto deles é menor lá, o carro deles chega muito barato. É o caso do carro brasileiro no Uruguai. O mercado automobilístico do Uruguai está desesperado, porque os carros brasileiros estão atropelando. Estão atropelando lá. E o carro brasileiro é caro só para nós. Só para nós. Como sempre, né? Tudo é caro, só para nós. Mário Barcelos. Quero agradecer ao meu amigo Daniel Fellini, que me deu uma série de filmes maravilhosos, o Spitfire, né? A primeira versão, e a outra versão maravilhosa que o Vitorino me presenteou, né? Eu pude ver com muita alegria. Mas eu adoro uma palavra chamada contraditório. O que é o contraditório? Quando você contradiz alguém. É o sentido cartesiano que eu sempre falo aqui e tenho expressado muitas vezes. E dentro dessa figura, usada muito pelos advogados, pelos juízes, etc., eu tenho que tecer um pequeno comentário a respeito do comportamento do general Hamilton Mourão, vice-presidente, a quem eu considero uma das grandes figuras dessa república, um homem probo, um homem inteligente, um homem culto e que sabe sopesar tudo aquilo que ele fala. É impressionante. Ele fala tranquilo, dita cátedra. O que o general Mourão fez? Um pequeno comentário a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal que soltou aquele cidadão lá, aquele cidadão que vocês sabem qual é o cidadão, que foi solto e tal, já está fazendo, né, brigando com a Globo, né, copiou o Bolsonaro, canalice para lá, canalice para cá. Então querem processar, querem entrar com ação ou pedir uma justificativa porque ele usou do direito do contraditório. Ora, me parece, se a base do direito é o contraditório, alguém não pode usar o contraditório? Não é uma incoerência das próprias pessoas, desses doutos senhores, que querem saber, porque eu li o que ele disse, ele não falou nada que fosse um sentido pejorativo, num sentido que destruísse ou que magoasse esses senhores que conhecem tanto do direito, que estão instalados lá em Brasília, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles estão indo contra os seus próprios valores, contra tudo aquilo que é pregado. Eu tenho direito ao recurso. Um recurso que é? Um contraditório, me parece, está na lógica. Então eu fico espantado como uma coisa serve para mim, não serve para você. Então nós estamos vivendo num clima de ódio. Eu tenho dito isso na rádio, todos os dias pela manhã eu falo a mesma coisa na rádio. O clima de ódio que existe nesse país. Qualquer coisa. O fulano falou, eu não gosto do Vitorino. Tudo que o Vitorino fala não presta. Mas pouquinho, não é assim. Não é assim. O outro fulano eu gosto dele. Tudo que ele falar presta. Ele pode falar, né, falar pela boca, jogar porcaria pela boca, que eu vou concordar absolutamente com ele. Não, a vida não é assim. Eu tenho direito sim ao contraditório. O general Hamilton Mourão também tem direito
ao contraditório, Carla. E o pior de tudo é que essa situação só vai se acirrar cada vez mais com a soltura do Lula, porque eu sei que o Chicão vai falar do discurso dele, do ABC, mas ele veio para enfrentamento, e o Bolsonaro a gente conhece como o Bolsonaro ele tá até calmo, mas eu tenho certeza de que isso vai acontecer, vai ser um contra o outro, e aquela polarização que já existia, mas que tinha muitas pessoas, e o país, não interessa, as agendas positivas e tudo mais que a gente precisa, vão ser colocadas de lado. A gente sabe, o ex-presidente Lula já começa no próximo domingo, dia 17, uma caravana por aí, vai para o Nordeste, vai falar com o povo, porque daí vem sempre aquele discurso, o povo está sendo colocado de lado, os liberais estão tomando conta, o neoliberalismo e tudo mais. Então, assim, ó, esse discurso, infelizmente, Marne Barcelos, só vai ainda piorar a situação do nosso país. Eu não vejo uma perspectiva boa a esse respeito. Só para ser purista, eu concordo em gênero, número e grau com o que a Carla disse, mas para ser um purista, a única coisa que eu discordo é que sobre o Lula ter vindo para o enfrentamento. Porque ninguém estava nem aí para esse senhor. A única coisa que se queria era que o bandido continuasse preso e pronto. Ele não veio para enfrentamento, ele veio para desaforar. E agora qualquer resposta aí sim vai ser um enfrentamento. Tudo é canalha. Porque é preciso enfrentar este cidadão que saiu agora para tocar fogo na sociedade. Verbalmente que seja, inicialmente, mas ele não veio às ruas para enfrentar nada, porque ninguém estava nem aí. Ele é uma figura política morta, ultrapassada, fétida, que já era. Que acabou, que representa o absoluto. Agora sim o Luiz Inácio representa a cara típica da esquerda. Velha, ultrapassada, gritona, com cheiro de passado, sabe? Com cheiro de garrafa de álcool velha, guardada no canto de um bar, como um ambiente úmido de uma cela de cadeia de onde ele nunca devia ter saído. Então ele está desaforando a sociedade e ele precisa sim agora de um enfrentamento. Porque se deixar esse cidadão abrir a boca desse jeito, com a quantidade de idiota útil que ele arrebanhou nos últimos anos aí a seu lado, realmente pode ser um perigo. Roberto, porque é um monte de cabeça vazia disposta a atuar para o seu papai ideológico. Eu gostaria só de contribuir dizendo que eu achei bastante, vou usar bem esse termo, bastante inteligente a postura do nosso presidente Bolsonaro, na medida em que, em vez dele fazer aquilo que até eu recebi umas brincadeiras, assim, em vez dele colocar fermento no bolo do Lula, que cresce muito quando há uma baixaria, há uma troca baixa, ele responde mostrando o que ele tem feito até agora. Então, eu acho assim, é bem importante esse movimento que o presidente faz de dizer para os brasileiros: o Brasil tem hoje um presidente, tem um líder que está tocando os seus projetos, está honrando, dentro do possível, todas as propostas eleitorais que estavam ali disponível a todos que foram votar nele, né? Houve uma eleição democrática e a resposta dele eu estou achando assim muito inteligente. Inclusive também eu faço menção ao ministro Sérgio Moro, que foi impecável na resposta que ele deu. Eu acho que não tem que enfrentar. Eu acho que a melhor atitude é ignorar e trabalhar muito pelo nosso país. Pronto, eu acho que os fatos sempre respondem mais do que qualquer palavra, sabe? Vocês não acham que vocês estão dando muito espaço para esse Lula? Acho, muito bom. Já basta a Folha, o UOL, o G1. Eu disse na semana passada, Lula vai ser solto. Todo dia ele vai estar na primeira página do G1 e do UOL. Ele se faz presente. Ele sabe. Presente, e eu só não concordo que ele é uma liderança morta. Até porque ninguém ocupou o lugar dele. Ninguém conseguiu ocupar. Atenção, eu não sou Lula livre, porque daqui a pouco as pessoas estão dizendo, o cara é Lula livre. Não é nada disso, eu estou fazendo uma análise. Fernandinho Beiramar também é uma liderança. No Morro ele é. Pois é, e aí é que tá, existem as lideranças, a gente já começa pro bem e pro mal. Então, assim, não dá para acreditar que tinha muita gente comemorando, e muita gente comemorando o hashtag Lula livre. E tinha muita gente comemorando e continua tendo muita gente comemorando. E pior, ele não tá livre. Exatamente, mas... E assim, ó, e lideranças mundiais como Steve Bannon, que fez toda a propaganda, toda a campanha do Trump, ele veio ao público dizer: hoje em dia o Lula é o maior ídolo da esquerda globalista do mundo e a liberdade dele trará uma enorme perturbação ao Brasil.
Brasil. E é exatamente isso que ele quer. Ele quer perturbar o ambiente, é que ele quer se mostrar presente, ele quer construir uma oposição e ele quer então jogar tudo isso contra o presidente Bolsonaro. Só que ao mesmo tempo, aqueles que estavam abandonando o Bolsonaro porque achavam de repente ele muito radical, acabam que vão começar de novo a se vincular com o Bolsonaro para ser anti-Lula. Muito bem, falando, não quero nada antes, eu quero falar uma coisa boa, vou fazer uma contribuição, como diz a Roberta. Uma dica muito especial para a decoração de sua casa ou presentear com produtos diferenciados. Estou falando da Saaf Decoração e Presentes, que fica em Canoas. Vamos dar uma olhadinha. São quadros pintados à mão, em vários tamanhos e com preços ótimos. Tem arranjos permanentes de altíssimo acabamento. Produtos exclusivos, o que é muito importante. Uma linha enorme de estatuetas resinadas de alto acabamento. Uma grande linha em cerâmica decorativa, desde aquelas mais simples até as cerâmicas mais sofisticadas. E agora tem também aparadores em ferro, em diversos tamanhos e cores. Na verdade, são mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega. Maravilhoso, não é? Pois agora também eu quero dizer uma coisa para vocês. A Saaf está aberta aos domingos à tarde. É muito fácil chegar até lá. Você vai pela BR-116, acessa a avenida lateral em frente ao Bourbon de Canoas e em seguida você faz aquele retorno embaixo do viaduto Taboqueirão. Vindo de Esteio, é só você se manter sempre à direita pela via lateral. Ela fica antes do viaduto da Boqueirão. Pronto, você já chegou na Saaf. É fácil e bom de comprar. Saaf Decoração e Presentes. Aproveite! Claro que continuamos falando sobre o Lula e sobre a sua libertação e sobre os seus discursos, né? Porque não dá para falar em pouco tempo. Tá mais calmo agora, doutor Rochel? O senhor pode fazer o seu contraponto. Não precisa mais bater na mesa, nem fazer assim. Por favor, fique à vontade. É porque o bom é ir fazendo o pinga-pinga, quando fica dizendo sempre a mesma coisa, a gente não exerce o contraditório. É assim. Mas é assim, sem dúvida. Tá ótimo. Dona Magda, primeiro, em relação ao conselho da assessoria, eu digo, a assessoria foi feita para dar bons conselhos. E eu vinha discordando muito da assessoria do Bolsonaro, e eu dizia aqui, e dessa vez ele acertou. A assessoria fez papel de assessoria, né? Não entrou no clima. A assessoria do Bolsonaro tem aconselhado exatamente a ele não entrar no debate, a ele focar na economia, porque ele só poderá consertar o país através da economia. Em relação ao fenômeno que poderá ser isso tudo que está acontecendo em relação ao Lula, eu vou me repetir o que eu disse sexta-feira. Eu acho que nós ainda estamos na paixão do fato e não estamos com tempo para avaliar. Nós precisamos nos afastar um pouquinho para dimensionar o tamanho que o Lula ainda tem no eleitorado brasileiro. Em relação aos seus liderados, e esse nós sabemos, os petistas fizeram seus movimentos, mas na repercussão em termos para dizer, como afirma categoricamente meu colega, que a esquerda está morta e que ele está morto, eu acho precipitado, eu acho que não seja uma avaliação. Vamos nos afastar um pouquinho mais, daqui a pouco começam as avaliações e a gente pode saber se ele é uma voz isolada ou se ele ainda é a liderança que ele é hoje muito mais internacionalmente do que possivelmente nacionalmente. O Lula é a prova da inteligência personificada. Eu não sou lulista, mas ele pegou o discurso do Bolsonaro e virou. Ele é tão inteligente que ele, não, pera um pouquinho, canalhice, já chamou de canalha o Moro. Olha, como é que... O jeito de atingir o Moro. Isso, como é que ele pensou? Sem falar o nome. Eu comentei aqui, não sei se vocês lembram, um tempo atrás, que o Lula tinha dito, nós somos errados. O Bolsonaro ataca, bate forte, a gente deixou de bater forte, nós nos ferramos nas eleições. Então, se eu vou bater forte também... Então, ele já pegou o termo canalice do pessoal da Globo, já está chamando o pessoal também da Globo de canalha e está chamando o Moro de canalha. Como é que eu vou chamar um ex-juiz ou ministro de canalha? Se eu chamar o ministro da Justiça de canalha, eu saio algemado daqui, qualquer um de nós sai algemado daqui. Então, ele é esperto. E agora, eu concordo com o Ruschel, ele continua sendo a grande liderança de esquerda da América Latina. Ou da América Latina, do jeito que está a América Latina. Para aqueles que ainda não concluem, Simara. Não, mas só para pontuar que eu realmente eu entendo o poder de liderança. Não, nós vamos continuar aqui. Eu tenho o discurso do Lula, vocês estão falando do discurso do Lula. Eu entendo. O também tem essa manchete. O poder de liderança que ele tem é inegável, só que na minha concepção, quando você é líder de algo morto, você é tão morto quanto. Quando você é líder de algo que já foi, que é historicamente passado. Pior é que não foi.
É um bom ponto de vista. Né? Eu sei que faz barulho, olha a Argentina, olha a Argentina com a Kirchner voltando. Mas infelizmente... Se vocês me permitem, eu acho que tem uma questão estratégica nessa questão, que eu acho o seguinte. Se o presidente Bolsonaro colocar nitroglicerina no Ministério da Economia e no Ministério da Segurança, ou seja, se o ministro Sérgio Moro e se o ministro Paulo Guedes fizer um excelente trabalho e oferecer emprego e renda para a maioria da população brasileira que é pragmática, a maioria da população brasileira não tem nem tempo de se dar conta do que está acontecendo. Acorda às 5 da manhã, trabalha até a noite, volta para casa, janta, trata das crianças, trata da sua família, volta no dia seguinte, está pegando metrô, está pegando ônibus, está indo trabalhar, está se virando ou ficando em fila buscando emprego. Se a economia deslanchar em 2020, se chegar 2022 e nós estivermos com os brasileiros com mais dignidade, com mais emprego, se o emprego formal crescer, é o que aconteceu em 2006 com o ex-presidente Lula, que houve o mensalão, uma chacota com os brasileiros, e ele foi reeleito por quê? Porque ele estava surfando na onda internacional, que estava numa economia pujante, o nosso país estava no pleno emprego. Mas o Marconi tem razão nisso aí, quando ele diz que tem um segmento que é fanático, não importa o que aconteça. Mas se der emprego para essa gente, mas assim, talvez melhor. Olha, eu não sei. O Lula consegue chegar no segundo turno, mas não vence. Esse segmento que o Marconi chamou... Não, aí pode concorrer. A gente não pode. A minha preocupação não é a eleição, a minha preocupação é o tumulto. É o tumulto. Esse cara já é tentar acabar com a agenda. Voltar pra cadeia. Ontem. Deixa eu pra cadeia pra discutir o que tá fazendo. Não, é que eu acho que é importante a gente destacar, e acho que esse discurso que, claro, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua opinião, mas não contribui para uma ideia que as pessoas começaram a cogitar na internet, é que tem um debate entre Lula e Bolsonaro. Acho que essa realidade, todo mundo prega, ele é o presidente eleito, o presidente Jair Bolsonaro, ele que está no controle do país, ele que está seguindo. Então, acho que dar a relevância de colocar o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente da República, mas também é um ex-presidiário, na mesma categoria para que exista um duelo, bom, então a gente encerra o mandato do Jair Bolsonaro e vamos fazer uma eleição. Pronto, essa é a solução. Concordo. Acho que é importante sempre destacar que no período em que o ex-presidente Lula esteve na cadeia, ele leu muito, ele se aperfeiçoou no seu discurso, e a gente coloca diversos momentos para quem acompanha a questão de Martin Luther King, de Mandela. Convenhamos, o Bolsonaro fugiu durante todo o primeiro turno, durante toda a sua campanha do debate. Colocar ele na frente do Lula é isso que não se quer. E tanto não se querendo isso, Paulo Guedes e Moro estão em cima de Jair Bolsonaro, tentando controlar os seus filhos, e principalmente para que Jair Bolsonaro não fale nada. Paulo Guedes chegou para ele: Bolsonaro, tu quer seguir bem? Tu quer seguir tranquilo? Foca na economia, foca nas reformas. É essa a melhor resposta. E esse é o conselho que a gente espera que o Jair Bolsonaro siga. Porque se ele entrar no discurso do Lula, o Lula vai dar uma roda nele, ele não vai nem ver o que aconteceu. Vamos repetir para alguns. Eu duvido que o Lula deu uma roda no Bolsonaro. Com a sinceridade que o Bolsonaro tem. Depois da discussão que ele teve com a Globo por causa de uma matéria. A sinceridade, a desavença do Lula com a Globo é jogo de cena. Jogo de cena, eu concordo. Jogo de cena. Eu vou falar o que a bancada não falou. Ele dava $1 bilhão por mês para a Rede Globo. Jogo de cena. As pessoas não me dão chance de falar porque elas falam sempre as mesmas coisas. Eu vou falar o que ninguém falou. O Lula, o discurso dele foi uma obra-prima da chinelagem, da bagacerice. Me lembrou Che Guevara e La Figueira antes de morrer na Bolívia, que ele morreu lá na Bolívia. O microfone não funcionava, erro de português, gente feia, gente que não representa nada. Aquilo ali não é Brasil, aquilo ali é uma Bolívia de Cochabamba, que nem Evo Morales quer mais. O que o Lula tem que ser é defenestrado do Brasil, não dá bola para esse cara. Esse cara é um esquerdista que quer botar fogo. Ele disse que quer fazer Santiago no Brasil. Como é que eu vou dar corda para um cara desse, feio, com aquela orelha de abano? Só gente nada a ver com essas esquerdas horrorosas, que o Rio de Janeiro, dona Magda, tem um movimento que vai crescer no Brasil. Quem é da esquerda é profissional liberal, empresário não contrata. Quem é da esquerda é empresário, tu não apoia. Tem que deixar esmorrer a míngua, essa gentalha aí, que ainda quer ganhar a prefeitura de Porto Alegre ainda. Só que vocês são loucos. Que com Marquesano nós estamos com buraco, com petista aqui vai virar uma cratera lunar. Aquele discurso dele era digno de Urutu.
O cara dizer, ofende presidente, ofende tudo. Que estadista é esse? E ninguém diz nada. Só fala em democracia. Que democracia? Exatamente. Nem ele põe a democracia. O cara que fala em democracia tem que botar Lula na cadeia. Só isso, dona Magda. É que o Lula sempre cresceu na base do contraditório. Ele gosta disso, ele gosta da baixaria, ele gosta de ser a oposição. Eles são experts em ser a oposição, infelizmente. Quem é que perde? Todos nós. Mas eles falam de mais de quase 20 anos no poder, eles são reis de ser o contraditório, já foram durante muito tempo a voz da agora. Eles não são bons. Tá, só um pouquinho, Roberto. Deixa a Carla e a depois eu passo para ti. Pode falar, Ruth. Não, eu só que tem que se fazer a leitura do discurso do Lula. O Lula não está discursando para o Chicão. Com certeza, exatamente. O Lula não está discursando para o Chicão. Ele sabe para quem ele está discursando. O que nós não conseguimos mensurar é o tamanho de pessoas a quem reflete, a quem bate. Quando eu falo em termos, tomarmos uma distância, eu lembro que a eleição foi 57-47, arredondando. O Haddad, que não tem expressão política nenhuma, não vou dizer que era um ninguém, porque é uma desconsideração e eu respeito as pessoas, mas ele, politicamente, ele não tinha tamanho nenhum. E ele fez 47 milhões de votos contra 57, eu posso estar errando um pouquinho para lá. 45 a 57. Mas o conteúdo dá para pegar, entendeu? Então, este tamanho é que nós temos que esperar um pouquinho mais para identificar. Volto a dizer, o discurso não é para os que pensam como o Chicão, com certeza. Quero aproveitar, então, e dizer o seguinte, quero mandar meu abraço aqui ao Exército Boliviano, motivo de orgulho da América Latina, porque matou Che Guevara, o Exército Boliviano, entre outras coisas, também prendeu o Cesare Battisti e agora, embora não seja assumido, deu um pé no Evo Morales, porque o Evo Morales fraudou a eleição. Mais ou menos como aconteceu com a eleição aqui no Brasil da Dilma, quando o senhor Ricardo Lewandowski, então presidente do STF, e o seu Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se trancaram para totalizar o Nordeste. E o que era uma derrota da dona Dilma acabou virando uma vitória surpreendente para todos. Todo mundo sabe o que aconteceu, os jornalistas têm vergonha de dizer, mas todo mundo sabe, estava em Brasília acompanhando, todo mundo viu. Se trancaram, fecharam as portas e saiu o resultado lá. Lá na Bolívia tentaram fazer a mesma coisa. A Bolívia é assunto da Ana, não esquece. Pois é. E a questão só para continuar rapidamente, que daí a minha manchete ela se esvazia na própria manchete, mas a questão é exatamente essa. Como na Bolívia os votos são impressos, o nosso presidente Bolsonaro voltou com o discurso que a gente precisa de votos impressos para depois poder fazer o levantamento. Sabe quem pediu voto impresso no Brasil? O STF. Numa decisão monocrática de uma liminar dada pelo quem? Gilmar Mendes. Então vamos falar sobre Bolívia, aí o Vitorino também conversa, a Ana também conversa. Não, mas não tem problema. Não, é que dentro dessa concepção, acho que seria um dos maiores retrocessos da história, lembrando que o Brasil tem um dos sistemas mais modernos e eficientes de votação, onde a gente em menos de um dia consegue ter exatamente o número concreto e de fato tudo que aconteceu nesse dia, nos dias que são relacionados à eleição, as pessoas vão lá, votam, participam desse processo eleitoral. Obrigatoriamente ou não, eu acho que não deveria ser obrigatório, porque a gente tem sim muito voto colocado no lixo, muito voto de gente que não pensa, como o Marconi gosta bastante de falar, mas eu até trouxe um vídeo para a gente entender e compreender, porque quando falamos em votos de papel, quando falamos em votos em cédulas, que vai ser colocado para uma apuração, até gostaria de trazer, eu trouxe, pedir para a nossa produção separar um vídeo de como é a apuração voto a voto que aconteceu lá na Bolívia. Tá, ainda não podemos mostrar. Não podemos, pode continuar, mas a gente mostra. Vamos à notícia em si. No domingo, então, o Evo Morales, que estava há 14 anos no poder, ele foi eleito democraticamente ou não dentro dessa ideia de eleição. Foi colocado que teve uma fraude muito grande, porque quando se trata de cédulas, isso demora semanas para ser contabilizado. Com os fiscais junto. Com os fiscais, e são dois tipos de apuração de votos, um mais rápido, que vai por distrito, e outro mais demorado, que é voto a voto. As pessoas literalmente pegam um papelzinho, abrem o papelzinho, mostram o papelzinho e faz um risquinho.
Gente, é uma situação muito complicada e isso é que possibilitou que Evo Morales, então, supostamente tenha fraudado todo o processo. Porque inicialmente o seu opositor estava ganhando nas primeiras apurações e nesse período ele mandou simplesmente suspender. Ele disse que estava em suspeição, as coisas não estavam muito bem. Durante 24 horas, esse processo de apuração parou e logo no retorno desse processo, ele já estava com quase todos os votos garantidos para ser eleito em primeiro turno. Ou seja, 10 pontos à frente do seu opositor. Acho que a gente, dentro de um sistema onde a gente tem chips, onde a gente tem um local, você vai lá, aperta, dá o piririm, e depois você sai já votando, nem atrapalha no seu dia, você pode até ter folga, dependendo se você for funcionário público, dentro dessa concepção, pedir o voto cédula a cédula, peço... Mas não é cédula a cédula, a proposta não era essa, era continuar com a urna eletrônica, mas a impressão daquela pessoa, do seu voto. Que possibilita uma recomparação. E amanhã guarda e amanhã depois qualquer dúvida já vem com a tua impressão. Mas daí todo mundo ia levar e como é que ia fazer e essa apuração ia ser como? Mas isso é... Não, a apuração, Ana, seria realmente com a urna... Exatamente, a urna eletrônica, mas aí se tem alguma... Se não der certo, faz a conferência. Você acha que o brasileiro ia guardar o papelzinho? Não, mas aí o problema não é o voto impresso. Seriam duas, né? No meu entendimento, uma fica e a outra vai. Só quero lembrar duas informações em cima do que disse o Vitorino. Primeiro, na Bolívia, a Organização dos Estados Americanos foi lá e disse que havia fraude nas eleições. E foi que propiciou tudo isso, né? E nas nossas eleições aqui sempre vieram também e nunca foi apontado fraude pela Organização dos Estados Americanos. Segundo, nós trouxemos aqui, quando estávamos no debate da urna eletrônica, ainda na campanha do Bolsonaro, o custo que é este valor aí, né? A gente às vezes quer economizar passagem de avião e são milhões e milhões e milhões para fazer toda a transferência do sistema, de botar o sistema e imprimir. Também é uma questão que foi levada em conta quando do voto. Mas é que em países que não são sérios, que me parece é o nosso caso, com o STF do jeito que está julgando e outras coisas, ainda é o mais viável. Uma questão de prioridade. Por exemplo, essa questão do custo, por exemplo, em relação ao que custou, graças a uma eleição fraudada, termos como presidente Dilma Rousseff, eu acho que seria mais barato pagar o custo de uma eleição que fosse possível verificar a honestidade dos votos. A questão mas ninguém que veio olhar o processo disse nada a respeito desse, e lá na Bolívia rapidamente foi colocado que teve fraude, que não sabiam exatamente da onde vinham aqueles, acho que dentro de todo esse processo, se existe aqueles que são capacitados de entregar um relatório dizendo se foi democrático ou não. Agora, se a gente concorda ou discorda, aí deixa eu só continuar, que ela me interrompeu ali. Bom, então em relação à eleição, né, que nós tivemos aí, sai mais barato do que ter, por exemplo, para a Bolívia, imagina quanto custaria mais uma vez no caso de haver a fraude. E segundo, mas lá é no papelzinho? Não faz sentido. E em segundo lugar... Você não quer discutir, tudo bem. E em segundo lugar, em relação a essa questão do tempo, né? Mas vai levar quanto tempo? Eu trabalhei ainda no escrutínio, eu também, trabalhei em várias eleições. Segundo que não é tanto tempo assim. O Mário também foi escrutínio. Não é tanto tempo assim. Tá me ofendendo, dona Magda, eu não aguento isso. Justiça. Entra na justiça contra ele. Não é tanto tempo assim que leva, né, na análise desses votos. E aí eu pego uma frase que eu vi da minha saudosa vozinha, quando ela começou a ouvir sobre essa questão da eleição, né? Porque agora nós vamos ter o resultado em um dia, em meia hora, em 10 minutos. E a minha vozinha perguntava, se eles vão assumir em 1º de janeiro, para que tanta pressa em ter o resultado assim na mesma tarde? Por que não se faz a coisa, né, verificadamente, como sempre foi, de forma... e se puder aliar a tecnologia já existente agora, né, com a confiabilidade do voto por escrito, por que não, né, em relação a isso? Eu não vejo problema nenhum em relação ao voto impresso, aliado à tecnologia da urna eletrônica. O problema é a narrativa que se cria, porque pega o seu Zé lá da borracharia, que não entende muito bem, ele acaba entendendo, graças à narrativa que é vendida, que vai acabar a urna eletrônica. Meu Deus, querem voltar lá para o papelzinho, quando a gente votava no macaco Tião ainda, que esse era o voto de protesto, né? Você tem a possibilidade de fazer o voto de protesto, porque aí você não elege ninguém, né? Não é que nem no Rio Grande do Sul, que você de protesto elege um terceiro. E aí depois reclama da gestão desse terceiro. Então não vejo tanta... Por que não ter mais uma ferramenta em que seja possível verificar depois diante de uma possível fraude? O voto impresso, ele tem uma característica, ele permite a
diferentemente do outro. Então, assim, continua o voto eletrônico, os resultados vão continuar saindo rápido, só que quando houver irregularidades gritantes, por exemplo, em Santa Cruz de la Sierra, os observadores da OEA descobriram ou indicaram que mais de 80 urnas, antes de serem dirigidas para a central de apuração, passaram no comitê do Partido Socialista, o partido lá do Evo Morales. O que essas urnas foram fazer no comitê do partido do Evo Morales? Então, assim, foi muito flagrante a adulteração. Foi muito flagrante. E os observadores da OEA disseram, olha, tem coisa errada. Tinha cidade que tinha mais votante que habitante, que no Brasil é muito comum. E eles não deixaram também acompanhar durante todo o processo, que devem ficar os fiscais que foram indicados para cada sessão eleitoral. Eles não puderam acompanhar, eles não puderam ver essa abertura e principalmente a quebra do lacre existente. Tudo estava errado, né? Não, e até, só para a gente trazer a informação que domingo também foi presa, então, a responsável, né, do Tribunal Eleitoral da Bolívia, ela foi presa, agora vai ter que responder a um processo, e a própria OEA ainda não apresentou exatamente o relatório final das considerações relacionadas ao processo democrático, mas é importante destacar que antes de Evo Morales ele sair do poder, ele pediu novas eleições, um novo processo eleitoral, e agora a gente aguarda para ver exatamente o que vai acontecer, porque o seu vice também pediu para sair, também pediu renúncia, e agora fica para o terceiro vice tomar uma decisão sobre... Vamos dar uma olhada, Ana, há pouco queria mostrar a eleição, como foi na Bolívia, vamos dar uma olhada no vídeo, por favor? Pode? Essas são as cédulas, então, porque muitas pessoas são analfabetas e isso tem que ser levado em consideração nesse processo. Então elas são bem grandes, elas levam as cores do partido e as fotos daqueles que as pessoas estão votando, e você marca um X dentro da casinha, cada foto embaixo tem uma casinha, e você coloca o seu voto, e do lado temos a fiscal de maneira muito eficiente fazendo risquinhos no quadro, de um lado, risquinhos do outro. Então esse seria o processo eleitoral voto a voto, de apuração voto a voto mais demorado, que foi inicialmente aquele que não estava sendo levado em consideração, mas depois que a oposição começou a ganhar, Evo pediu para parar esse processo durante 24 horas, ele ficou suspenso, e depois na volta ele estava 10 pontos à frente, o que garantia a sua eleição logo no primeiro turno. Agora, com relação a... Só para contraditar um pouco o Ruschel ali com relação ao custo, por exemplo, de uma votação impressa, além da urna eletrônica, eu acredito que seja talvez uma prioridade. E não é prioridade a questão de usar jatinhos particulares ou uma primeira classe, ou grandes jantares, ou um congresso do tamanho que a gente tem. Então a gente precisa eleger prioridades. Quem sabe a questão do voto impresso seja uma prioridade importante e as outras coisas não. Nós abordamos isso, Carlos, que o voto foi no sentido assim, de que o sistema era seguro, o sistema era fiscalizado por todo o Tribunal Eleitoral, não existia nenhuma que não fosse como nós estamos ouvindo aqui na bancada. O Marconi acha que teve fraude, o Vitorino acha que teve fraude, mas ninguém consegue apontar algo. Então o tribunal dizia que o sistema era seguro e diante disso não justificava ter um custo, então seria um plus, nesse sentido. Mas não é, dona Magda, é o seguinte, os Estados Unidos, que é a maior potência, bababá, que todo mundo é voto a voto. Não, o Japão, bababá, é voto a voto. Então, é só Brasil e Venezuela que usam aqui. E as urnas vêm da Venezuela. Não, então, que mandrake é esse? Na reeleição da ex-presidente Dilma, que realmente quem acompanhava via claramente que nós víamos o senador, o ex-senador Aécio Neves, liderando, e de uma hora para outra a ex-presidente Dilma... Não, quando fecharam as portas. Quando fecharam as portas. Então, assim, a gente via... E quem é que estava naquela época liderando? Quem era a presidente da República? A ex-presidente Dilma. Então, isso eu acho um indício forte. Outro indício forte, grandes economias não compraram o nosso sistema, que também acho e disseram que não era seguro, né? Queridos telespectadores, eu vou agora dar para você a notícia mais esperada do ano. É a Black Friday da Sleep Shop. Olha só quem voltou, o travesseiro do ministro. Tá aí, ó. É o produto que foi sucesso no passado. Voltou. E voltou, vamos ver por quanto. O que você acha? 200, 150, 100? Errou! Voltou por R$ 69. Mas também voltou um outro travesseiro, que você também curte muito. Vocês viram que eu tenho uma caixinha aqui, né? Que eu tiro os travesseiros. Na verdade, é uma cama que eu tenho aqui que eu puxo os travesseiros. Esse aqui, qual é?
Hotel, travesseiro de hotel em pluma sintética. Vamos ver por quanto? 250? 150? 119 pila. Corra lá e aproveite rápido, pois depois acaba e vocês ficam me mandando e-mail. Não tem mais, não tem mais, não tem mais. A Sleep Shop fica na 24 de outubro, número 1363. Aproveite as ofertas de Black Friday na Sleep Shop e durma muito tranquilo. Marli Barcelos. Bom, voltando a esse assunto aí da segunda instância, impressionante, né? 100 e tantos países no mundo, o Brasil é o único que não tem prisão em segunda instância. Mas eu quero dizer que a Polícia Federal está contente, principalmente aquelas pessoas que moram ali em torno da Polícia Federal, lá de Curitiba, estão contentes porque não tem mais barulho, acabou a cachaçada. Acabou a cachaçada. E a Polícia Federal agradeceu também porque está economizando 10 mil reais por dia, ou seja, 300 mil reais por mês é o que custava o Lula estar naquela prisão, que não é, meu caro amigo Rafa Marco, nem úmida. Não é úmida. Não, é uma sala, não é cela. Sim, não é, aquilo não é cadeia. Aquilo lá é uma suítezinha no hotel lá, que tem o refrigerador que só para água mineral e tal, os livrinhos dele. Esteira ergométrica, aparelho de ginástica, academia. E uma geladeirinha para manter a aguinha dele bem geladinha. E eu recebi aqui mais um livro do Imperadores do Samba, 60 anos, Imperadores do Samba, do meu amigo Antônio Carlos Cortes, vai ter agora, depois de agora quarta-feira, dia 13, 18 horas, na Feira do Livro, né? 60 anos Imperadores do Samba, né? Essa grande escola de samba, né, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que tão bem representa o carnaval porto-alegrense, há tantos anos, desfila todos os anos, fazendo as suas malemolências, fazendo a sua graça e levando a festividade do carnaval, porque o carnaval é a expressão do povo. Como o futebol, o carnaval está presente em todas as famílias brasileiras, né? O carnaval é uma coisa fantástica, as pessoas colocam para fora a sua alegria, é realmente maravilhoso. Um abraço, meu querido amigo criminalista, doutor Antônio Carlos Cortes, irmão de verdade. Agora tem um negócio curioso, né? O Imperadores do Samba pelas Cores sempre foi associado ao Internacional. E o Bambas da Orgia pelas cores associado ao Grêmio. Só que é cheio de gremista que sai no Imperador e cheio de colorado que sai do Bambas. Mas isso é mixigenação, meu amigo. Uma festa. Magda, só não queria perder o mote da notícia inicial do Mani. Pois não? Não. Depois tu inscreve. É que todos aguardam a questão da CCJ, a votação em segunda instância, né? E aí a gente quer já prevenir para que não haja nenhuma decepção, porque não há dentro do calendário, dentro do que tem se visto lá, a mínima possibilidade de votar ainda em 2019, porque tem que, ao ser aprovado na CCJ, terá que passar por 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. Vamos combinar que eles votando em interesse próprio, então é muito difícil, por mais pressão que se faça, eu não vejo como efetivar ainda em 2019 essa votação. Eu acho que isso só muda em 2020, sabe por quê? Celso de Mello vai se aposentar, cai na compulsória, ele vai fazer aqueles discursos dele de 40 páginas para mãe do Badanha. E tem um sotaque meio estranho. Ele é todo estranho. E deve assumir no lugar dele um ministro indicado pelo Bolsonaro, que certamente vai indicar um ministro positivista, né? Vai indicar um ministro com mão forte, com caneta. Não, mão forte com coisa de gladiador, porque vão bater nele, né? Não. Vai indicar um ministro para o STF que tenha um alinhamento mais positivista. E o que vai acontecer? O presidente do STF vai ser o Fux. Então, certamente o Fux vai ter a autoridade para colocar em pauta a rediscussão dessa matéria. Agora, a respeito ainda sobre a prisão do Lula, enfim, e depois, né, a soltura e a viagem dele no jatinho do Luciano Huck, e a repercussão de todo mundo que, né, invadiu as redes sociais, como que ele foi no jatinho do Luciano Huck. O Luciano Huck veio a público dizer que o jatinho é dele, mas que estava sublocado, enfim, é de uma empresa, de um táxi aéreo, e que ele não sabia que o ex-presidente pegaria o jatinho. Mas o piloto ligou para o Luciano Huck e passou o telefone para o ex-presidente Lula. E aí eles tiveram uma breve conversa e aí o Lula ainda fez uma brincadeira. Quem sabe não me convidas para o caldeirão? Então, assim, quais são os interesses do Luciano Huck em toda essa situação? Lembrando, o jatinho comprado com dinheiro do BNDES, ajuda de 3% ao ano.
3% ao ano. Esse jatinho foi comprado com o dinheiro do BNDES, 3% ao ano no governo do PT. E ainda concordo com o Vitorino. Só sendo justo com o Luciano Huck, Carla, é que qualquer um poderia comprar, não foi uma taxa criada para o Luciano Huck. Existia a linha de crédito, né? Que só é injusto, poderíamos... né? Com quem tem muito dinheiro. Não, é que dando a ideia, parece que foi aberto um financiamento só para o Luciano. Era para todos. Era para todos que a taxa era essa. Não é bem assim. As linhas de financiamento do BNDES obedecem a certos critérios. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ele é voltado a investimentos e empreendimentos especificamente ligados à geração de emprego. Eu não vejo o que a compra de um jatinho tem a ver com isso. Então alguém, ele cumpriu a lei, deu as garantias, pagou, mas alguém assinou na esquerda, do tipo, autoriza. E eu concordo com o Vitorino que essa questão, assim, estão dizendo, agora o Bolsonaro tá batendo na Globo e o Lula também tá batendo na Globo. Pra mim é jogo de cena, como disse o Vitorino. É jogo de cena, até porque o dinheiro do BNDES, eu já disse aqui, vem do FAT, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É o dinheiro que o senhor trabalhador honesto, sério, que paga imposto e que vota no PT, é o dinheiro que é tirado do seu bolso todo mês, foi pro Luciano Huck comprar jatinho, tá? Muito bem, mas vamos deixar essas coisas de lado, pelo menos por um instante. Eu vou dar uma notícia muito importante, principalmente para aquelas pessoas que têm perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? Nós estamos falando da Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e principalmente pacientes que não se adaptaram com as próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito, muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Você liga para o número 3061-7373 e agenda a sua consulta. Lembre-se que a tecnologia mais moderna do mundo referente à audição está na Mais Sons, Clínica da Audição. Ligue, agende a sua entrevista e também o seu exame, a sua avaliação, para que você possa ter certeza daquilo que você precisa. Mais Sons, Clínica da Audição. Mário Barcelos. Eu tenho uma pequena frase para dar aqui do Nietzsche. Não. Aquele que sabe mandar encontra sempre quem deva obedecer, né? Aquele que sabe mandar, que nem o senhor Vitorino, né? O senhor Vitorino fica acusando todo mundo. Eu tenho uma frase do Garfield, odeio segunda-feira. Bom, o Palocci... É parecido com ele. O Palocci fez uma série de declarações na sua delação premiada, dizendo que ia buscar dinheiro vivo no Banco Safra. No Banco Safra. Então ele pegava pro Lula 20 mil, 50 mil, 100 mil reais e levava o dinheiro vivo. Chegava lá e tinha autorização do banco, da direção do banco, pegava o dinheiro, colocava numa maleta, numa sacola, sei lá, pegava com o dinheiro, tipo Papai Noel, saco nas costas e levava lá o dinheiro. Ia colher a safra. Isso, sim senhor. Horrível, né? E aí o seguinte, o que o banco fazia? O banco não informava o COAF na época. Não informar, então não tinha saída desse dinheiro, essa informação pelo menos era dada a saída do banco, mas não era informado ao COAF. Então, o que aconteceu? As pessoas foram perguntar, os interessados foram perguntar ao banco, e o banco respondeu que não tinha nada a comentar a respeito disso. É claro que é uma delação premiada do Palocci, ele deve alicerçar com testemunhos, fotografias e coisas parecidas a isso. Então, ele disse que entregava pessoalmente esse dinheiro para o senhor Lula, entre 20 e 100 mil reais. Então, pegava o dinheiro miúdo, né? Miúdo, 100 mil reais, 50 mil, 20 mil, sem declarar e sem que o banco falasse para o COAF. É mais uma façanha do senhor Palocci em nome do senhor Lula. Eu imagino como ele deve ser querido dentro do PT, o Palocci, né? Amigo público número 1 dentro do PT. O problema do Palocci é que ele não está conseguindo acompanhar as delações dele com provas. Mas a gente sabe que ele era o braço direito, era o braço financeiro do PT, né? Então, a dificuldade de conseguir provas é que está travando as delações premiadas do Palocci. Ele tenta, apresenta dados, mas, como a gente falou aqui, a Carla... Com riqueza de detalhes. A Carla já falamos muitas vezes, não adianta simplesmente fazer uma delação premiada, tem que ter prova. Tem que ter prova. Não, meu companheiro de cela lá, do doidão lá, o que deu a facada no Bolsonaro lá, disse que não, que pagaram, que não sei o que qual é a prova que o cara tem? Aí entrevistaram o doidão e eu disse, eu nunca disse isso pra ele. E ficou
Como assim? Não, tem aquele livro, né, que foi proibido e censurado justamente de um preso que supostamente saberia todas as versões verdadeiras dos casos e justamente isso, né, não sabia comprovar, não tem como provar se disse, não disse. Vitorino, vou dar um drops para os democratas. No discurso de Luiz Inácio Lula da Silva ontem, ele disse uma frase que, se fosse dita nos Estados Unidos, ele pegava no mínimo 10 anos de cadeia. O governo Bolsonaro governa para os milicianos. É a mesma coisa que o governo Trump governa para os traficantes. Dona Magda, isso é uma acusação gravíssima. Mas quantas agora aqui, como é democracia, que é esculhambação, por isso que eu acho que tem que ser urutu dessa gente. E quantos anos tu pegaria quando tu quer metralhar todo mundo? Mas não é, querido, eu quero é ordem. Uma democracia. Quando tu diz assim, vamos metralhar todos na parede aí. Mas não, se não vivêssemos uma democracia. Miliciano, o que é isso? Mas o Lula quer botar fogo no Brasil. Ele quer urutu na rua. Não dá para enquadrar ele num rolo para voltar para a cadeia, esse cara? Não, claro. A manutenção da ordem pública é um dos requisitos para a prisão temporária. O termo agora, miliciano... não sei o que o Ministério Público Federal está esperando mandar esse cara para a cadeia. O termo miliciano, por essa gente, caiu no mesmo balaio do fascista. Eles já não sabem o que é repetir, eles nem escrevem, volta e meia. E tu, miliciano, sabe? Eles nem sabem escrever. Não, e a mesma coisa do golpe. É golpe. É a mesma coisa do golpe. Ao repetir, você dá tanta ênfase para um termo que você não sabe nem o que é, que no fim das contas, eles qualquer coisa, o miliciano, o Bolsonaro é miliciano. Mas eles já estão dizendo que lá na Bolívia foi golpe. O Putin está ameaçando. O Putin. O Putin já está ameaçando. Eu sei que o senhor pensou, mas o Putin está ameaçando. Só, olha, foi golpe na Bolívia. Esse Putin é outro também que ele foi para a televisão. Por que o Tri não pega o Putin? Porque ele é filho... Bom... ele foi para a televisão ontem, o ex-presidente, e pediu demissão, renunciou no ar, né? Só que ele não mandou o documento. Mas ele foi convidado a renunciar, porque uma hora antes ele teve uma reunião com os comandantes militares bolivianos, que exigiram dele uma satisfação para os fatos que estavam sendo denunciados pelos investigadores da OEA, os observadores da OEA. Os observadores da OEA fizeram um relatório detalhado e apresentaram provas. Não, ainda não foi apresentado. Aqui no... Não, eles disseram que na realidade, o Exército disse que não iria apoiar mais no sentido de conter as multidões que tomam as ruas da Bolívia. Eles dizem que, já mais ou menos tá sozinho no barco, te vira com o que der, e até a oposição deu a proposição que se ele queria realmente, estava pensando no povo da Bolívia, queria pacificar o país, essas foram as palavras utilizadas pela oposição, ele deveria então renunciar, tanto que ele começa o seu pronunciamento dizendo que só pensa no bem da Bolívia, que todos estão, claro, do lado dele, mas que ele foi pressionado e que o momento é complicado, que ele passa por um golpe cívico, policial, político, muito complicado, que ele é o primeiro presidente indígena da Bolívia a ser eleito há 14 anos. Agora, e tal, todo o discurso. O que ninguém fala, o discurso que ninguém fala é que ele tentou se perpetuar no poder. Não, ele conseguiu, exatamente, mas eu quero dizer que ele chegou a ter plebiscito com relação à terceira eleição, a possibilidade de se eleger 3 vezes, ele perdeu e ele conseguiu uma autorização, e aí a população foi para as ruas, a população não gostou, e aí ele perdeu realmente toda a força que ele tinha junto ao exército e tudo mais, os policiais que já realmente não estavam mais do lado dele, e ele ficou sozinho. Essa que foi a realidade. E a última informação que eu recebi é que a presidente do Tribunal Eleitoral havia sido presa, sim, né? Ela foi presa. Pois é. A última. Mas essa discussão do relatório da OEA aí, eu tenho dúvidas se não foi apresentado ainda. Não foi apresentado formalmente na Assembleia, mas o relatório da OEA foi divulgado pela assessoria de imprensa da OEA. Na realidade, eles fizeram uma preliminar do processo eleitoral, né? Nas primeiras etapas, o que deveria ser, ter uma resposta. E como o governo não deu uma resposta, eles não apresentaram até o relatório final, que foi o pedido pelo próprio partido do Evo Morales, a apresentação de um relatório final com todos os dados que não foi apresentado. O Evo Morales tinha, em 2016, convocado uma votação perguntando se queriam que ele continuasse ou não. 76 disseram que não, e ele ignorou. Ignorou, exatamente, passou por cima, e aí a população não gostou. Os cocaleiros estão destruídos, né? A renda da Bolívia com a venda de cocaína, especialmente para o mercado americano, inclusive nós aqui, o Brasil, etc., é de 12 bilhões de dólares. Imagina um país pobre como é a Bolívia. O país mais pobre da América do Sul.
É o país mais pobre da América do Sul, não da América Latina, que é o Haiti. O país mais pobre da América do Sul perder 12 bilhões. Não é que vai perder esses 12 bilhões de dólares, mas sem o apoio que tinha governamental na venda de cocaína, né? De cocaína para os Estados Unidos. Claro que vão dizer que os Estados Unidos estão por detrás do golpe, entre aspas, da queda do Evo Morales lá, que quis se perpetuar no poder. O Putin já disse, né? O Putin falou. Agora, deixa eu fazer uma fofoquinha aqui, só para provocar. Na Bolívia é liberado o consumo, plantio, comercialização de cocaína. Chá de coca? Tudo. E o povo não é doidão. Porque não tem essa coisa, né, da droga, né, Gustavo Vitorino? Quem é drogado é drogado, mas isso aí também tem uma função. Aí eu começo a pensar, peraí, mas... O chá, essas coisas, tem muito fundamento na coisa da altitude, uma série. Sim, tudo bem, mas você acha a população da Bolívia doidona? Não acho. Pelo contrário, são tristes, são pessoas muito tristes. Acho mais educadas. Muito tristes. É que um chá deve não dar barato, né? É um país pobre, né? A verdade tem que se dizer, é um país pobre que tem dificuldades na agricultura por causa da infraestrutura. Mas também eu fui informado aqui que dá barato, sim, que eu não sei nada. 14 anos de Evo Morales só podem ser tristes. Não, mas economicamente a Bolívia não estava tão ruim assim, ela estava crescendo. Acho que a lã da lhama. Eles têm a inflação menor que a nossa e pleno emprego. Será que é bom? Na Bolívia? Sim. Com todo aquele jeito? Sim. O senhor Vitorino não fala nada sério. Não, mas eu fiz uma pergunta técnica. Ele quer matar a lhama? Não, quer assar uma lhama? Uma lhama assada. Não tem cordeiro assado, boi, vaca, esse troço. Pato assado. Pato, então não dá pra comer lhama? Tem o mesmo gosto da carne do poodle. Mas então, Roberto, eu não entendi. Eu queria pegar um raciocínio. Aí não dá pra aguentar. Agora falando sério, tá? O raciocínio da Roberta fala sobre a questão da Bolívia de pleno emprego e tal, mas existe uma revolta. Então quer dizer que o pleno emprego tudo não é o suficiente para a população. Perfeito. A propósito, a Roberta estava com a palavra, então vamos seguir, Roberta, com a tua manchete de hoje, por favor. Então, a gente hoje vai tratar do varejo 4.0. O que é isso? Na verdade, as vendas online estão crescendo tanto que as marcas se deram conta de que grande parte das pessoas que não fecham os seus negócios online é justamente pela ausência de mais informações a respeito do produto. Tem muita gente que não compra roupas, por exemplo, porque falta ver o caimento, falta ver se aquele tamanho é de fato o que serve na pessoa, a estrutura, a textura do tecido. Por isso, hoje, já nós temos no mercado esse varejo 4.0, que nada mais é do que, entre várias coisas, são lojas que eles apresentam todos os produtos que estão online, estão nos sites online, e eles chamam de get shops. Ou seja, a gente chega na loja, a gente clica o que a gente gostou e o produto se apresenta para nós. Uma pessoa mostra, é como se fosse um mostruário, e é de fato um mostruário, onde a pessoa experimenta, vê o caimento, inclusive nos próprios provadores há sessões onde tu acessa, se tu quiseres um outro acessório para contribuir, né? E a compra é feita online. E o produto chega na tua casa depois. Isso já vem movimentando o mercado e é impressionante a quantidade de get shops que estão crescendo no Brasil. Na verdade, 1 em cada 4 pedidos hoje que é feito dentro dessas lojas são feitas porque o consumidor foi até a loja. É bastante. O que está gerando nessa situação toda? O varejo não só está crescendo, mais do que já cresce, já em razão da quantidade de sites e também de aplicativos que não estão oferecendo segurança para o consumidor. Então foi feito um alerta que 1 em cada 5 aplicativos de compras não é seguro, segundo os especialistas. São mais de 200 milhões de celulares por dia que acessam esse tipo de site ou aplicativo. Uma análise de estudo chegou à conclusão que 2 milhões de aplicativos, 20% deles não são nada seguros para o consumidor. E entre os sites de compra avaliado, dos 920 mil sites, 13% não estão protegidos. Então a gente agora inicia uma temporada de compras. Muitas pessoas buscam as compras online porque tem sim preços menores, mais atrativos. Há uma facilidade de a gente identificar as promoções com mais
conforto, porque a gente às vezes está em casa vendo isso, mas todo cuidado é pouco na hora de fazer a compra. Se você está percebendo que há, por exemplo, uma liquidação muito grande, que os produtos estão assim muito abaixo daquilo que geralmente se coloca, ligue para essa empresa, veja se essa empresa existe de verdade, cheque o CNPJ, observe se no site tem aquele HTTP, que é muito importante, são dicas, mas nunca é totalmente confiável. Todo cuidado é pouco nessa temporada. Eu recomendo a página da internet. A página da loja. A página, porque o aplicativo, as pessoas confundem o aplicativo, baixam o aplicativo da internet e tal, não é a mesma coisa. O aplicativo é uma plataforma Android, que na verdade o Android é Linux, né? Que é uma plataforma, é uma plataforma proprietária, mas é uma plataforma de código aberto. Então dá para fazer muita sacanagem. Eu recomendo o site, você entra no site e aí sim aparece o HTTPS certificado. Tem um cadeadozinho. Isso, clica com o mouse direito, você vai ver lá, certificado válido. E mesmo assim é preciso cuidado, porque autenticar um certificado também não é a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, a gente não quer fazer propaganda aqui dos grandes sites, mas quem tem loja física, por exemplo, além da virtual, já leva uma vantagem, né? Apesar de que tem lojas virtuais, redes mundiais que oferecem segurança. Mas é sempre importante a gente tomar cuidado. E outra coisa, não tem almoço grátis. Não existe iPhone 9 por R$700, tá? E o que o Gustavo está trazendo, só para complementar, é importante porque a diferença quando você baixa um aplicativo no seu celular, os seus dados pessoais, e inclusive os dados da compra que o senhor fez, fica dentro de um servidor. E aí tu não tens nenhum tipo de controle sobre isso, que é diferente de só entrar Isso é ilegal. O novo marco da internet estabelece que o comércio virtual, ele recebe, autentica o seu cartão de crédito, fica com a autenticação e despacha a mercadoria, toca adiante. O que as lojas fazem? Elas, para ter arquivo, elas mantêm os seus dados. E isso tem um componente de irresponsabilidade e ilegalidade, porque o novo marco da internet proíbe isso. Sim. Nós tivemos um caso de roubo muito famoso. Mas brasileiro não cumpre, né? Em 2014... Você nem sabe se fica no banco de dados. Nós temos, 2014 nós tivemos um roubo de um banco de dados que não foi assumido pela empresa. Mas todo mundo sabe que o banco de dados foi roubado. A empresa não assumiu exatamente pelas consequências. Então, assim, eu quero crer que esse hábito que é ruim e que a Roberta relatou, infelizmente, já continua. É que o mercado virtual te pega em dois elementos que são muito fortes para o brasileiro, que é a agilidade e o preço. Você ganha ali, né? Você não tem algumas outras coisas como essa, o brasileiro gosta de ir lá, ver o tamanho, conferir e tal, mas as tecnologias hoje já permitem e o preço é incontestável. Se você fizer ali, tiver suas lojas de preferência, você consegue produtos infinitamente mais baratos do que numa loja física e a agilidade do não precisar mas mesmo sair assim de casa. É preciso cuidado com o infinitamente mais barato, né? Não, ninguém vai achar cara, eu tô dizendo, livro a partir do momento que você conhece. Achar o livro do Chicão Tofani a R$5 na internet é falso. Aí é um chocão tifando. Tênis é um mercado. Mas vai ser o Chicão bufando. O chocão tofando. Tênis é um mercado que, por exemplo, depois que eu descobri o mercado virtual, é burrice você ir comprar um tênis aqui nas lojas físicas. Você consegue tênis importado, que chega em 2-3 dias pelo preço calma. Não é bem assim, tem que botar o pezinho. Mas é ou não é? Pra saber se é ou não é. Tem que pezinho no tênis. Não, mas isso que eu tô dizendo. Se você for na loja da Nike, é incontestável. Você vai ter uma compra garantida. Aconteceu no mundo, na área do futebol, um episódio lamentável com os jogadores brasileiros. Isso, Tyson e o Dentinho disputando um clássico na Ucrânia, eles foram alvo de racismo. Uma situação muito constrangedora, não foi a primeira vez que esse tipo de ato acontece justamente no mesmo clube. E dentro dessa concepção, os jogadores pediram o intervalo da partida, relataram o que tinha acontecido, a partida foi parada por alguns minutos, depois ela recomeça. Só que no momento em que ela recomeça, os ataques ao Tyson, o atleta que era do Internacional, ele passa pelo mesmo constrangimento, pelas mesmas críticas, pelo mesmo preconceito. O que ele faz? Ele, muito irritado, ele pega a bola, ele arremessa em direção à torcida e o árbitro tomou uma atitude completamente desnecessária perante uma situação delicada. Mas ele fez um gesto obsceno. Sim, ele também fez o gesto obsceno e o árbitro acabou expulsando ele de campo. E vamos olhar? Claro, vamos olhar então para que as pessoas possam saber do que nós estamos falando.
temos aí que ele arremessa, ele faz o gesto, ele arremessa a bola em direção à torcida que estava proferindo então os xingamentos, e o árbitro se direciona até o jogador, expulsa ele de campo e ele sai muito emocionado. Esse é o ato mais bonito, os jogadores do adversário abraçados com ele, Ana. Se é que pode ter disso, né? Uma tristeza. Esse é o Dentinho, que foi jogador do Corinthians. É verdade. Agora, aqui entre nós, que juiz tapado, né? Porque o cara reagiu. É uma reação. Dona Magda, isso aí passa pela FIFA. O jogo, né? Nós só acabamos com os hooligans na Inglaterra quando os clubes começaram a ser punidos, porque aí os clubes se organizaram para fazer com que a sua torcida entendesse. A FIFA precisa intervir, a punição, insisto, tem que ser do clube, punição severa, jogar sem público, perder pontos, ser rebaixado para uma Série B, como nós temos esse tipo de punição também, porque aí o torcedor patrulha o torcedor. Hoje nós evoluímos, eu tenho orgulho aqui, o Brasil, com a gente que é tão crítico, mas o Brasil evoluiu muito, embora tenhamos tido este fim de semana também, de novo, um caso no Vasco e Botafogo e Cruzeiro. Tivemos um caso de racismo também, mas isolado de um torcedor ali, né? Mas o Brasil evoluiu muito nisso. Hoje nós já temos estádios que não precisam ter fosso, né? E não temos praticamente invasões. O Esporte Clube Internacional, até porque o Tyson foi jogador do Esporte Clube Internacional, se manifestou também através do Twitter, né? Solidário, enfim. Hoje eu ouvi em algumas rádios, ali está ali, ó. O Clube do Povo se solidariza com os atletas. Tyson, ídolo colorado e Dentinho, vítimas de racismo neste domingo durante partida no campeonato ucraniano. Chega de preconceito, #racismo nunca mais. Bela participação. E teve um outro episódio num jogo de futebol também neste domingo. Do Atlético Mineiro e Cruzeiro. Que dois torcedores tiveram a mesma atitude com um segurança que estava organizando a saída. Do nível assim, ó. Olha só a tua cor, olha só quem tu é, olha bem pra mim, eu sou branco, não sei o que, não vai ser comigo, tu vai fazer. Agora tem que identificar essas pessoas e... Aliás, o próprio Atlético se manifestou, né, a respeito da situação toda, dizendo que repudia qualquer tipo de preconceito, que não é o estilo, nem o comportamento que se espera de um torcedor do seu clube, tanto que o clube disse que não tem preconceito nenhum e está ajudando as autoridades na identificação desses torcedores e vai trabalhar junto a elas para que isso se resolva da maneira mais rápida possível e que as pessoas paguem pelo que fizeram. Dona Ana, eu era diretor... Deixa o Mário, ele tentou 4 vezes falando. O que me choca mais é que o povo ucraniano que sofreu tanto desde antes da Segunda Guerra Mundial, o Holodomor, que foi a morte pela fome, praticado pela União Soviética da época, tem sofrido perda de território, também para a Rússia, parte do território, quer dizer, guerras lá, um povo que sofre, usado esse tipo de artifício contra um jogador que foi lá para defender o seu clube. É isso que eu não entendo, um povo sofrido fazendo outras pessoas sofrerem. O leste europeu paga pesado. Eu só queria contar a experiência, porque eu, há 20 anos atrás, quando eu comecei a ser dirigente, estavam começando as câmeras e eu conhecia o sistema. Hoje tu identifica, tu deixa a pessoa com 1 metro na tua frente, né? E ali, como as câmeras pegaram frontal, não há a mínima dúvida que serão identificados e nós teremos notícias, com certeza, durante a semana. O que lamenta é que, geralmente, quando não é a primeira vez que isso acontece no campeonato, na última vez, o clube teve que pagar uma multa e fica, às vezes, sem jogar no seu estádio ou até mesmo tirando alguns... Mas não é exatamente o que se espera, não é a punição de um ato tão grotesco, tão baixo e tão inexplicável, porque você ter um preconceito por causa da coloração da pele de alguém ser distinta e, não me toca, não, que foi o caso do segurança, você não pode tocar em mim, não me toca. Então a gente vê, é lamentável que as pessoas ainda tenham esse comportamento e mais uma vez a gente se refere como essa punição deve ser em relação ao clube. Quando se perde pontos no campeonato, quando se disputa portões fechados, quando perde o mando de campo, parece que só assim que um torcedor... Sim, porque aí o torcedor tem consciência que foi ele que fez isso e isso afeta ele. Não, e o grupo que está ali, no qual ele está inserido, começa a criticar a sua atitude, porque até lá, não, tanto faz, tanto fez. E diga-se de passagem, para quem não viu, para quem não sabe, o segurança ficou impávido colosso. Ele não mudou o tom de voz, continuou fazendo o que ele estava.
pedindo que as pessoas... Um jovem, 42 anos, ele deu uma declaração depois do jogo, assim, exatamente a situação mais delicada que ele viveu na vida dele, mas que bom que ele manteve, ele soube portar-se à altura da fada. Alguém tem que ser educado, né? Agora, eu tenho uma preocupação em relação a isso, em relação a perder pontos e o clube sofrer. Eu acho que é uma medida interessante, mas quem é que garante que um torcedor do Avaí não vai botar uma camisa do Figueirense e não vai no Clássico? Mas é isso que a gente trabalha na identificação dessas pessoas, porque quando você não consegue, e o que acontecia antigamente é que as pessoas passavam a mão, elas escondiam a pessoa embora do estádio, ninguém falava nada. Como a gente teve, infelizmente, aconteceu um caso aqui no Grêmio, com o goleiro Aranha, que acabou perdendo o campeonato, perdendo a possibilidade de disputar uma competição. Na justiça, né? Exatamente. A gente fala assim, isso teve que acontecer, esse tipo de situação, para se entender. Quanto mais rápido nós conseguimos identificar as pessoas que estão proferindo essas palavras e não generalizar para uma concepção de que todo mundo estava fazendo, todo mundo apoia aquilo. Então, se a pessoa fez alguma coisa errada, rapidamente ela é identificada, rapidamente ela é contida, levada ao juizado do torcedor, e isso já aconteceu em diversos jogos, não só aqui. Mas o Grêmio fez isso, não adiantou nada. Porque aquele tribunal muquirana da CBF lá aplicou uma pena ao Grêmio que não aplicou a nenhum outro clube brasileiro nunca mais, embora se tenha caso de racismo quase todos os finais de semana dos estados brasileiros. Mas porque agora se identificam as pessoas e é personalizado isso. Infelizmente, o Grêmio foi o caso exemplo. Mas aquela moça foi identificada e entregue à polícia. Mas depois que tudo tinha acontecido Tudo não. Fotografaram a moça no outro dia, não sabia quem era. Não, é que tinha um grupo de pessoas que estava realizando aquela ação e a menina, como gesticulou e a câmera pegou, ela foi então personalizada, tanto que ela teve que fugir do país. Eu só queria dar a contribuição, que essa que a gente falou, que o Vitorino falou, é o seguinte, é que se o árbitro repõe na súmula e o clube, e ainda no curso do jogo apresenta o ofensor, o clube fica isento desta punição que nós estamos falando aqui. Manchete, Marconi, por favor. Pois é, 2 anos se passaram daquela discussão, né, que a gente acompanhou aqui fortemente a respeito da reforma trabalhista, né? Nós vínhamos de 3 anos de saldo negativo em relação à criação de vagas formais, e aí nos 2 anos seguintes, né, sob o regime da nova reforma, nós tivemos aí alguns resultados positivos, outros nem tanto. Muitos deles, na verdade, aquém do que se esperava. A reforma que completou no dia 11, inclusive, completa nesse dia 11, os seus 2 anos, e que trouxe principalmente modificações nas relações de trabalho. Só que ainda esbarra em alguns questionamentos na justiça, o que deixa aí principalmente o trabalhador com algumas dúvidas em relação aí ao que pode, ao que não pode, ao que deve e ao que não deve. Então, algumas das situações, assim, né, eu fiz um apanhado aqui do que a gente tem de resultados para você entender e fazer aí, particularmente, o seu equilíbrio. Bom, o país voltou a criar vagas com carteiras assinadas a partir de 2018 e o resultado esse dentro do que se esperava. No sentido de que sim, a reforma criaria vagas. Ficou aquém do que se imaginava? Sim, ficou. Mas os especialistas e os envolvidos alegam que a questão econômica, como o crescimento econômico também não foi tão próximo do esperado, isso obviamente contribuiu com que as vagas não fossem também dentro do que se previa. Outro ponto positivo é em relação às reclamações trabalhistas, né? O número de reclamações caiu drasticamente nas varas de trabalho, assim como os pedidos de danos morais. E aí isso é basicamente em função das mudanças que encareceram os custos, né, para trabalhadores em caso de perda, porque antes era quem nunca ouviu, né, aquele cara na família que dizia, bota no pau que é do trabalhador, que era sempre assim, né, a rádio corredor da maioria das empresas. Você já deve ter trabalhado com algum desses desagregadores que entram hoje já querendo amanhã botar a empresa na justiça, porque tinha aquela máxima de que bota na justiça que é do trabalhador. Bom, a expectativa do governo era de que essa reforma gerasse empregos formais, mas, na verdade, essa puxada no aumento do emprego se deu justamente aos informais, né? E que, inclusive, usa-se aí a expressão de subemprego, né? Que eu até sou um pouco pejorativo, né? Questão, porque são empregos, né? Na verdade, eu não consigo ver subemprego num país que padece com o desemprego. O CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra que o saldo de vagas formais criadas no país entre novembro de 2017 e setembro de 2019, agora há pouco tempo, no último trimestre, foram gerados quase 1 milhão de postos de trabalho, 962 mil para ser mais
mais exato, o que é abaixo da previsão do governo anterior, que era, e bem abaixo, né, uma previsão de gerar mais de 6 milhões de empregos formais. 12% das vagas criadas foram para os intermitentes, né, que aí também foi uma alternativa, né, para quem se encontrava desempregado. Foram criadas 115.300 vagas nessa categoria, nessa modalidade. O número de postos, como eu disse, representa 12% das vagas criadas no país. E 70% dessas vagas criadas foram abertas nos setores de comércio e serviços. A demissão por acordo também era uma outra ferramenta, teve baixa adesão, né? Não foi dentro do esperado. Se esperava um número muito maior, mas foram 342 mil desligamentos, também no mesmo período, de novembro de 2017 a 2019, agora setembro de 2019. Mas o destaque mesmo é em relação às queixas trabalhistas e às ações trabalhistas, né, que essas sim tiveram uma redução muito grande. E por quê? Por causa dessa novidade, principalmente essa novidade do pagamento de multa e indenização em caso de o juiz entender que o empregado tenha agido de má fé. Romário, os aniversariantes. Vamos aos aniversariantes de hoje. São aniversariantes, pessoas fantásticas, né? Especialmente o primeiro que eu vou falar, Fyodor Dostoiévski, um dos maiores escritores russos. Eu sou um apaixonado pela história da Rússia, pelos czares e por tudo aquilo da Rússia, né? Tu gosta do Putin? O Vladimir é um líder, Vamos lá, deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Noites Brancas, os irmãos Karamazov e outros tantos êxitos do grande Dostoiévski. Que fizeram aquele rifle, Karamazov? Isso. O Vítor Emanuel, que foi o rei da Itália, o pequeno Vítor Emanuel, de 1,50 m de altura, era o rei da Itália. Na marcha sobre Roma, do Mussolini, em 1922, ele chega até Roma, o rei Vítor Emanuel fica com medo daquela marcha e tal, dos camisas negras e tal, e quando chega lá, chama o Mussolini, entrega a ele o cargo de primeiro-ministro ou chanceler, coisa parecida, e ele modifica a Itália, dando estabilidade, mexendo nos sindicatos. Sobre Roma tinha um grande alagado junto a Roma, cria um novo bairro em Roma, muita gente até agradece. Só depois ele se perde e entra na Segunda Guerra Mundial, essa guerra que destruiu a Itália, primeiro até 1943, quando ele foi deposto pelo próprio rei Vítor Emanuel, e depois quando Vítor Emanuel chama, após a deposição do Mussolini, chama o general Badoglio, depois o marechal Badoglio, para celebrar o armistício e ser aliada dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Depois dele, George Patton, já que falamos Segunda Guerra, esse para mim foi o maior general da Segunda Guerra Mundial. O general Patton era um místico, era um homem avante do seu tempo, foi aquele que deu a batida final na Segunda Guerra com a invasão das Ardenas, né? Quando ele segura o exército nazista na última ofensiva do exército nazista e já no final de 1944, nos estertores da guerra. E ele avisa ao presidente então Truman, depois da morte do presidente Roosevelt, de que se o Truman desse autorização, ele iria até Moscou e acabaria com a União Soviética. E o outro, mas saímos de uma guerra, vamos entrar em outra guerra, então o senhor vai se arrepender, porque nós vamos ter sérios problemas com a Rússia. Ele foi o único general que morre logo após morre em 1945, depois do final da guerra, e está enterrado em solo alemão. Ele foi atropelado, o general Patton. O general Patton que inspirou o Patton Donald. Patton. É o primo do Pluto. O Robert Ryan, o grande ator americano Robert Ryan, né, que fez uma série de filmes, ele era muito expressivo e foi um ator, não digo que de primeira linha, mas foi um ator que fez belos filmes, mas nunca como protagonista. Alexandre Garcia, nosso querido Alexandre Garcia, completando hoje 79 anos de idade, um dos maiores jornalistas da história desse país, abandonou a Globo, faz comentários para 300 ou 400 rádios de todo o Brasil, tem o seu site, tem realmente um público muito afinado com o seu pensamento político. Daniel Ortega, político nicaragüense, aquele que
se diz, na sequência do movimento sandinista, Luiz Sandino, que foi um grande libertador, digamos assim, da Nicarágua, e esse Daniel Ortega também quer se perpetuar no poder. Eu acho que é o próximo que deve cair com todos os problemas que está vivendo aquele pequeno país. José Silvério, que é o maior locutor esportivo de São Paulo, é que ninguém conhece, mas é sempre bom mandar um abraço para o Zé Silvério, nosso querido amigo lá em São Paulo. Demi Moore, completando hoje 57 anos de idade. 57 anos, a Demi Moore. Respeitosamente. Linda, continua bonita. Só ela teve problemas de alcoolismo e tal, se recuperou. Coitada, né? Não posso entender as pessoas famosas. Ela se recuperou. A mãe dela foi alcoólatra, teve problema de família, essa herança. Sim, hereditária. Hereditária. Demi Moore, lindíssima. Por isso que eu não atendo meu telefone. Tá. O Gil de Ferran, senhor... Piloto brasileiro que disputou a Fórmula 1, não teve sucesso, foi para Indianápolis, teve mais ou menos um sucesso. É um piloto brasileiro meia boca. Leonardo DiCaprio completando hoje 45 anos. Eu tenho o relógio dele. Tag Heuer, Gran Carreira, calibre 17. Eram esses, Marne, os nossos aniversariantes de hoje? Podemos encerrar. Podemos encerrar, muito bem. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Você sabe que amanhã, ou ainda nesta terça-feira, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos aqui de volta com as notícias, com as informações, com a sua participação através das nossas redes sociais e também vai conferir o que depois, no sábado, 7h30 da noite, pode ser que entre nos melhores momentos. Obrigado pela sua companhia, durmam bem e até terça-feira. Até amanhã. Até hoje. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.